Ainda estamos em pé, então eu quero convidar você para agradecer a Deus por este sacrifício feito, que gerou condições para que todos nós, de um lado e de outro, pudéssemos viver como irmãos. Este é o propósito de Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho, não é? E nele nós podemos andar. Então eu quero convidar você para fazer agora uma declaração de amor ao Senhor, agradecendo por este sacrifício que Ele fez por mim e por você. Eu quero convidar você para que juntos façamos. Amém? Feche seus olhos e diga a Deus da sua gratidão, do seu louvor, porque Jesus Cristo fez o trabalho mais difícil. Senhor, te damos graças, te adoramos porque não somos merecedores. Não há em nós, Senhor Deus, nada que possa justificar tanto amor. Não há em nós, Senhor Deus, nada que possa recompensá-lo pelo trabalho que fizeste por nós. Meu Deus, somos tão pecadores, somos tão falhos, Senhor. Somos tão dependentes da Tua bondade, somos tão dependentes da Tua misericórdia. Abra, Senhor Deus, os nossos olhos para ver, ó Deus, para compreender, ó Senhor, o sacrifício que fizeste através de Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, dá-nos um coração sincero e adorador, para que compreendamos, ó Deus, o que significa esta reunião também. Eu te louvo, Senhor, e te peço, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Tome assento. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Meus amados, é sempre bom estar na casa de Deus. Eu peço que você compreenda isso. Não deixe nenhuma oportunidade passar. Não deixe. Por quê? Porque você não sabe qual será o dia de amanhã. Mas você que vive hoje, você que está aqui hoje, valorize esta oportunidade que você tem. Eu tenho convicção que muitas pessoas estão andando para lá e para cá procurando um lugar, quem sabe uma lanchonete, quem sabe um ponto de encontro, quem sabe um amigo, uma amiga, quem sabe gastando combustível para lá e para cá, procurando o que fazer. Mas você fez a melhor escolha. Você está aqui nesta noite. Você fez como fez Maria. Quando Marta vai dizer para Jesus: Jesus, eu estou trabalhando aqui. E Marta, ou seja, e Maria aí. E Jesus olha para Marta e diz: Marta, o que você está fazendo é bom. Está tudo bem. Está tudo certo, Marta. Mas Maria escolheu a melhor parte, Marta. E isso não será tirado dela. Então, queridos, todas as vezes que escolhermos a melhor parte, isso fica conosco. É isso que nós precisamos compreender. Quando você sabe escolher a melhor parte, isto fica com você. Isso agrega à sua vida. Isso agrega valor à sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu dou glória a Deus também, porque são as muitas misericórdias de Deus que nesses dias após dias tem sido causa de nos trazer até aqui. Nós não teríamos por nós mesmos forças, porque tem dia que o peso é muito, a dificuldade é grande.
E se não for a mão do Senhor que pega na nossa mão e diz: vamos, meu filho, vamos, eu te ajudo, a gente não sai do lugar, não é? A gente não consegue. E é por isso que nós então estamos aqui desejosos de viver o que a Bíblia nos ensina. Porque, meus amados irmãos, quando vivemos o que a Bíblia nos ensina, nada tira a nossa paz. Você pode dizer comigo: nada tira a nossa paz. Sabe por quê, queridos? Porque a paz não tem preço. A paz não tem preço. Nada pode pagar o preço de estar, de sentir-se em paz. Então dê glória a Deus, porque você está no lugar onde há paz. Glória a Deus. Você pode olhar para o teu irmão, você pode sorrir para ele, pode sorrir para ela, você pode dar glória a Deus juntos. Por quê? Porque estamos em paz. Nós estamos em paz. Você aqui não está de briga com ninguém, não é? Você está em paz. Mas se você estiver aqui nesta noite e você não puder falar com alguém, vá até esse alguém, sente-se do lado dele e peça perdão. Sabe por quê? Porque quando você pede perdão, você tira aquele peso pesado que está nas tuas costas. E se a pessoa não te perdoar? Não tem problema. Você tirou o peso pesado das suas costas. E aí não é mais com você. Você pode sorrir alegre, você pode olhar para o espelho e dizer: eu estou em paz e vou viver feliz. Aleluia. Queridos, abram comigo Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Eu tenho que me cuidar da hora aqui, porque se tem uma coisa que eu gosto é falar de Jesus. Toda ocasião que eu posso, eu falo, não é? Eu estava aqui no culto onde o pastor Crispim foi velado. E aí eu cheguei em casa tarde, não é? E aí, sempre que alguém chegava, a gente falava um assunto e começava outro. E quando a hora foi ver, não é? A gente vai olhar a hora, porque é bom falar de Jesus. Os bons exemplos nos inspiram. Então, falar de Jesus é maravilhoso. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Aleluia. Capítulo de número 15. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, há tanta riqueza na Bíblia, há tanta riqueza na palavra, que nós olhamos para a Bíblia e vemos que Deus sempre tem o desejo de nos ensinar. Talvez a gente não seja daqueles melhores alunos, ávidos, desejosos a aprender, mas Deus sempre quer nos ensinar. Glória a Deus. Eu quero ler só um verso por enquanto, do capítulo de número 15. O texto diz assim: e logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, e os anciãos e os escribas, e todo o sinédrio tiveram conselho, e amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Mais um verso. Eu disse um, mas eu quero ler mais um. Me perdoe. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a que levasse a cruz. Você pode dizer comigo: levar a cruz. Levar a cruz. Gosto muito do coral quando canta, gosto de todos os departamentos para ser específico, não é? Mas gosto do hino que o coral canta, que diz: quero estar ao pé da cruz, onde viva a fonte. Glória a Deus. Há uma fonte viva ao pé da cruz. Correm salutar. Glória a Deus. Meus amados, olhando para esta palavra, saltou-nos ao coração o que Deus faz, o que o Evangelho faz, o que a cruz de Cristo promove. O que Deus faz, e o que o Evangelho faz, e o que a cruz de Cristo promove.
Voltando para o verso 21, eu queria dividi-lo em algumas sessões para meditar com os irmãos neste espaço que temos, e que você então olhasse para o verso 21 e dissesse comigo assim: e obrigaram certo Simão Cirineu. Aqui, queridos, nós já temos algo interessante para observar. Simão Cirineu foi obrigado, pastor Josué, foi obrigado a carregar a cruz. E isto chamou minha atenção. Simão Cirineu foi obrigado a carregar a cruz. Quem era Simão Cirineu? Simão, o texto diz, você pode continuar lendo, ele era pai de Alexandre e pai de Rufo. De quem ele era pai? Alexandre e Rufo. E o que é que fazia? O que é que fazia Simão Cirineu? Simão Cirineu passava por ali. Ele vinha do campo, mas ele passava por ali. Olha que coisa interessante. O que mais? Ele passava por ali e ele vinha de onde? Ele vinha do campo. Você pode dizer comigo: vinha do campo. Meus amados irmãos, quem está trabalhando sempre tem disposição para trabalhar mais. Eu aprendi já faz bastante tempo que se você quiser que alguém te ajude, chame alguém que está trabalhando, chame alguém que está ocupado, e aí a pessoa vai se virar nos 30 e te ajuda também. Interessante, não é? Interessante. Porque se você chama alguém que não está fazendo nada, aí a pessoa vai dizer assim: acho que não vai dar, não é? Acho que eu não vou conseguir, acho que vai ficar difícil para mim. Não é assim? É o que dizem. Mas, meus amados, Deus está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a se levantar e não se curvar diante das dificuldades que a vida oferece. Deus conta com homens e mulheres que não se curvem, que ainda que a dificuldade exista, você vai olhar e vai dizer: mas o Senhor está comigo, eu consigo, o que é que você precisa? Eu posso te ajudar. Interessante. Glória a Deus. E aqui, meus amados, eu fiquei observando mais um texto que eu queria compartilhar com você, que está em Filipenses, capítulo 3, versos 7 a 10. Capítulo 3, a Bíblia fala por si mesmo. Eu poderia aqui só ler vários versos, e eu tenho certeza que a palavra, a Bíblia, nos edifica. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela deve ser lida. Por quê, meus amados? Porque ela gera em nós efeitos poderosos. Mas para mim, o que era ganho, reputei por perda por Cristo. Verso 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Verso 9. E seja achado nele, não tendo em vista a minha justiça. Na quarta-feira falamos aqui sobre a justiça de Deus. E aqui Paulo chama a atenção para que nós não tenhamos em conta a nossa justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Aleluia. E o verso 10, para conhecê-lo. Diga, conhecê-lo. Você conhece Jesus? Conhece mesmo? E o que você fala, Jesus diz joinha ou não joinha? Como é que está o teu relacionamento com Jesus? Como é que você fala e Ele te responde? Como é que isso está acontecendo? Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte.
12, o verso 12. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui preso em Cristo Jesus. Eu quero saber quem ainda está preso do mundo aqui nesta noite. Levanta a mão. Aleluia. Então você está dizendo que você é prisioneiro de Jesus. Amém? Você é servo de Jesus. Amém? Ótimo. Verso de número 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me. Aqui está uma coisa difícil de fazer, não é, pastor? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você esquece mesmo? Ou você ainda está vivendo com um pé na igreja e um pé no mundo? Você gosta ainda das coisas de lá, mas quer as coisas de cá. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia. 14 eu finalizo. Amém? Na verdade eu já li. Pois bem, meus amados, eu quero falar com os amados irmãos sobre comprometimento. Você pode dizer comigo? Comprometimento. Você sabe o que significa comprometimento? Comprometimento. O tema desta exposição, se posso assim dizer, é o compromisso de carregar a cruz. Sabe, meus amados irmãos, no mundo corporativo, quando estamos ministrando, nós falamos que há uma diferença importante entre ser envolvido e ser comprometido. Tem muita gente envolvida numa porção de coisas, não é? Às vezes as pessoas fazem aquele coraçãozinho, não é? Ou faz um símbolo do coraçãozinho e diz assim: é muito amor envolvido. Já li essa frase e algumas vezes eu dou uma olhada assim, fico querendo entender o que é isso, não é? É muito amor envolvido. O que é amor envolvido? Eu vou dar um exemplo para você. Se num galinheiro, esse é um exemplo, se num galinheiro tiver 10 galinhas, quantas galinhas? 10 galinhas. Pois bem. E aí, logo você escuta lá uma galinha cacarejar, não é? Outra também. E aí você vai lá no lugar onde elas costumam pôr ovos, e aí você vai lá e pega alguns ovos, não é? Qual das 10 galinhas botou? Não dá para saber, né, pastor? Todas as 10 estão ali, não é isso? O que significa isso? Significa que essas 10 galinhas estão envolvidas no projeto de botar ovos. Acabou a conversa. Elas estão o quê? Envolvidas. Mas diz no mundo corporativo que quando o americano, o norte-americano, porque nós também somos americanos e nos esquecemos muitas vezes, não é? Nós somos americanos e esquecemos disso. No mundo corporativo, quando o norte-americano vai tomar café, 2 itens são fundamentais no seu café da manhã. São eles: ovos e bacon. Pois bem, a galinha que está envolvida no processo, já uma delas contribuiu. Qual das 10? Uma delas. Estão todas envolvidas nisso. Uma delas. Mas e o bacon, como é que faz, pastor Antônio Salinas? O bacon, para que haja bacon no café da manhã, um porco precisa morrer. Um porco precisa morrer. Sabe o que significa isso? O porco, pastor Josué, está comprometido. E a minha pergunta é esta: você está comprometido ou você está envolvido com Jesus? Então, quando você dizer muito amor envolvido, pastor, eu quero saber se ele está envolvido com quem. Porque pode ser com qualquer um, não é?
Tem muita gente dizendo que ama Jesus, mas não está comprometido com Jesus. E aqui, meus amados irmãos, quando nós olhamos para o texto ainda de Marcos, nós encontramos, então ele chamou a multidão, os discípulos, e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, quem o quê? Quem perder a sua vida, pelo Evangelho, a salvará. O convite que Jesus faz, então, meus amados, é ao mesmo tempo em que é o convite, ele é também trazido de uma imposição. Ele é trazido de uma convicção. Obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Ele é trazido também de uma imposição que nos faz crer que servir a Jesus não é a mesma coisa de que sair para dar uma volta ou sentar lá no parque para ver as pessoas que passam. Para servir a Jesus, há necessidade de comprometimento. Não basta estar envolvido. Não basta dizer que está envolvido com Jesus. É necessário comprometer-se. Por quê? Porque quando Jesus abre os seus braços na cruz do Calvário, em que ele diz aquela frase que nós conhecemos: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Jesus entrega a sua vida. Jesus não entrega ali nenhuma morte. Jesus está entregando a sua vida. E se ele entrega a sua vida por mim e por você, ele derrama ali a sua última gota de sangue. E aqui, meus amados irmãos, eu estava observando o que aconteceu com esse Simão Cirineu. Olha que interessante. Simão Cirineu vem lá do norte da África. Cirene fica no norte da África. Mas Simão Cirineu era um homem, irmão Miguel, que estava comprometido. Ele sabia que na época da Páscoa, ele, como judeu que era, deveria vir para participar da festa da Páscoa. O que Simão Cirineu não sabia, aleluia, 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 minha alma se enche aqui, pastor Salinas. O que Simão não sabia é que ele iria encontrar-se com Jesus. Eu não conheço quem tenha realmente tido um verdadeiro encontro com Jesus e tenha permanecido do mesmo jeito, que Jesus não tenha mudado nada na sua vida. Desculpe-me, você pode estar envolvido, mas você talvez não esteja comprometido. Porque se você teve um real encontro com Jesus, a tua vida precisa ter acontecido alguma mudança. Porque não dá para comprometer-se e nada mudar. O dia em que eu casei com a Salete, a bonitona que está aí, não é? A minha vida mudou. Eu era solteiro. Mas aí eu casei e eu me comprometi com ela. Eu estou vendo que hoje alguns jovens, não é? Querem se casar, mas eles estão só envolvidos. Eles não se comprometem a ser o chefe do lar, a ser o provedor da casa, a ser o marido para sua esposa, a atendê-la nas suas necessidades. Isso é comprometimento. Isso é comprometimento. Comprometimento é você dar a sua vida. Aleluia, aleluia. Mas Simão, meus amados, Simão estava passando. Veja que o texto é tão lindo, porque o texto diz que constrangeram um certo Simão, que na minha versão diz ele passava por ali. Aleluia, aleluia. E sabe o que é que aconteceu, meus amados? Simão foi obrigado a carregar a cruz. E a pergunta é: por que obrigaram Simão? Talvez ele nem sabia
Ou talvez ele não o fizesse espontaneamente. Por quê? Porque eu vou usar hoje alguns ditados populares aqui, como já usei alguns, só para que nós compreendamos melhor. Às vezes nós podemos estar tão envolvidos com as nossas coisas, e aí a gente diz assim: ema, cada um com os seus. Isto é estar envolvido com os nossos, mas não comprometidos com o amor. Por que, meus amados? Porque a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as... E você ama a Deus sobre todas as coisas? Mais do que o teu carro, mais do que a tua casa, mais do que a tua esposa, mais do que todo o teu dinheiro que você tem lá na tua conta? E se você ama a Deus mais do que todas as coisas, você é fiel a Ele. Você entrega a tua vida a Ele. Pastor, não bastou não. Tem mais. Você ama o teu irmão como você mesmo. Você olha para o teu irmão e diz: olha, pode contar comigo, mas não me chama tão logo. Pode contar comigo, mas me dá aí uma folguinha, porque... Que negócio é esse? Como é que nós dizemos que amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, desde que não me chame? Amo o próximo desde que não me incomode. Amo o próximo desde que não tire o meu sono. Meus amados irmãos, olha que coisa interessante. Será que nós temos percebido a necessidade que todos nós temos de carregar a nossa cruz? Será que nós fazemos isso espontaneamente? Jesus, uma ocasião, estava com seus discípulos e ele disse: se alguém pedir para você carregar uma milha, ande com ele 2. Ou você diria assim: não, eu fiz a minha obrigação, eu fiz a minha parte, agora cada um por si, Deus por... Hoje é o dia dos provérbios populares, não é? Sabe por quê, meus amados? Porque para negar a nós mesmos, nós temos que tirar de lado aquilo que nós achamos que é bom. Nós temos que tirar, meus amados, aquilo que nós vamos colocando na nossa sacola, mas que não é nosso. Nós vamos, meus amados, precisar aprender que a ovelha, ela precisa, às vezes, o pastor dá uma tratada, não é? Porque a ovelha pega carrapicho. Talvez os jovens aqui não saibam o que é carrapicho, não é? Mas tá fácil saber, não é? Aquelas coisinhas que grudam assim na nossa roupa, não é? Não é? Ou espinho, isso. E aí você fica com dificuldade, logo te denuncia também que você andou no mato, que alguém diz: o que é? É porque tem os carrapichos aí. Mas saiba, meus amados, o Espírito Santo de Deus aqui nesta noite veio para tirar os carrapichos, veio para tirar os nossos maus costumes, para que nós possamos então, queridos, olhar para Jesus e negar a nós mesmos. Por quê? Porque nós não fazemos isso espontaneamente. Às vezes nós precisamos olhar para a palavra e olhar que a palavra nos obriga. Pastor, não tinha entendido que era assim não, pensei que era só eu. Não, se você não fizer o que a Bíblia ensina, você não vai morar no céu. Eu não posso mentir para você. Se você quiser fazer do teu jeito, você pode morar em qualquer lugar, menos no céu. É por isso, meus amados irmãos, que nós devemos observar que a Bíblia nos ensina em tudo. Olha só, Simão passava por ali, ele veio então para a Páscoa. Mas, meus amados, eu fiquei conjecturando e fui pesquisar alguma coisa sobre isso. E ele trazia consigo mesmo um desejo de participar da festa da Páscoa. Na festa da Páscoa era ofertado um sacrifício. O sacrifício, no instante em que esparcia, havia uma movimentação, e o sangue que estava esparcido, ele também respingava na parede.
aleluia, eu não sei se você consegue perceber que enquanto estamos falando aqui, o sangue de Jesus Cristo também vai respingando em você nesta noite, para que você seja purificado, santificado, e que você tenha a sua mente transformada, renovada, e que você possa sair daqui nesta noite com a sua vida compreendendo que você precisa negar a si mesmo para entrar no céu. Aleluia, aleluia. Esse era o desejo de Simão Sirineu. Ele queria participar da festa da Páscoa. Mas quando ele está passando, os soldados, meus amados, aleluia, aleluia, é interessante, ainda antes dos soldados, é interessante você observar que de uma certa forma, Simão estava envolvido em chegar à Páscoa, em chegar na Páscoa. Ele estava só envolvido, mas meus amados irmãos, a sua atenção foi modificada. E a minha oração nesta noite é que você tenha a sua mente modificada. Porque nós não podemos ser meros frequentadores de igreja. Nós não podemos esquecer que todas as vezes que nós nos assentamos à mesa do Senhor, nós estamos firmando o nosso compromisso com Ele. Nós estamos dizendo: Senhor, eu vou me manter fiel. Senhor, eu estou aqui na Tua presença. Senhor, não me deixe pecar, não me deixe errar, porque eu sou pequeno, eu sou falho, mas eu sei que o Senhor cuida de mim, então me ajuda. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas, meus amados, Simão foi achado para carregar a cruz. Entre tantos que ali passavam, entre tantos curiosos que ali estavam, Simão Sirineu. É interessante, me lembro aqui, queridos, Simão Pedro. Deixe-me só fazer um paralelo para você entender, irmão Carlos. Simão Pedro, conversando com Jesus, disse: Jesus, não tem perigo, eu vou com o Senhor até a morte, Robinho. Eu vou com o Senhor, não tem problema, pode contar comigo, ó. Mato no peito aqui, que é o que às vezes a gente faz, não é? Deixa comigo. Pedro disse isso. Pedro disse: eu vou com o Senhor até a morte. Mas sabe de uma coisa? Quando Jesus está carregando a sua cruz em direção ao Calvário, na via dolorosa, chega um instante em que o peso da cruz, porque, meus amados, nós temos uma questão de ordem jurídica que eu não vou tratar aqui agora, que é uma ilegalidade que eu não vou tratar aqui agora. Jesus foi julgado à noite, e isto não poderia acontecer, mas eu nem vou entrar nesse mérito agora. Mas, meus amados, o julgamento de Jesus começa na sexta-feira, e Jesus então está ali sofrendo, sendo esmoado, sendo vilipendiado. Aos reis era devido, irmão Mauro, os reis eram dignos de ser beijados, porque eram reis. O carinho que dava-se ao rei era um beijo. Sabe o que é que fizeram com Jesus? Cuspiram na sua face. Para os reis, as pessoas se curvavam diante dele. Fizeram isso com Jesus, mas para zombar dele. Mas, meus amados irmãos, nesta hora, onde estava Simão Pedro? Simão Pedro não estava lá, que havia prometido estar com Jesus. Você entende o que é estar envolvido? Quantas vezes você faz promessa dizendo: não, Senhor, eu vou. Não, Senhor, se tu me deres isso. Não, Senhor, se tu me atenderes. Não, Senhor. Nós nos envolvemos, mas quando o Senhor olha para você como olhou para Pedro, você prometeu, e por que você não cumpriu? Pedro não estava lá, mas Simão Sirineu foi achado, pastor Gerson, para carregar a cruz. E aquele então que tinha uma veste específica, a história diz que Simão Sirineu vestiria uma veste para o momento da Páscoa. Era uma veste especial.
Mas Simão Cirineu foi obrigado a carregar a cruz. Aleluia, aleluia. Como eu me alegro, meus amados, quando nós entendemos que todos nós temos obrigações a fazer. Sabe, meus amados irmãos, eu tenho uma obrigação, por exemplo, de pagar a luz. Se não pagar a luz, a CPF ele vai lá e... Eu tenho a obrigação de pagar a água. Se eu não pagar a água, não tem água para beber, não tem água para tomar banho, não tem água para nada. Eu tenho a obrigação de pagar o IPTU, porque senão eles podem hipotecar a minha casa e o negócio fica difícil. E aí você vai entendendo então o que é obrigação, porque você diz assim, mas obrigação, pastor, eu tenho que servir a Jesus de coração. É de coração. Mas nós temos a obrigação de carregar a nossa cruz. Nós temos a obrigação de cada dia colocar a nossa cruz e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não consigo sozinho, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar, eu não tenho condições de levar, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar, e quando eu não consigo sozinho, eu peço ajuda de alguém, mas o que eu não posso é deixar de fazer a minha obrigação. Aleluia. Meus amados irmãos, e aqui observo que Simão Cirineu, que para quem esperava que a sua roupa fosse apenas respingada, pastor Manuel, porque lá no momento em que estava sendo espargido o sacrifício, conforme falei agora há pouco, e retomo, no instante em que o sacrifício então estava sendo espargido pelo sacerdote, um pinguinho, uma gotinha de sangue poderia cair na roupa de Simão e ele voltaria para o norte da África feliz, abençoado, porque uma gotinha de sangue caiu na roupa dele, e agora ele ia guardar aquela roupa para ter na sua memória que o sangue do sacrifício atingiu a sua roupa. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas o que Simão não sabia é que o sangue de Jesus Cristo, que purifica de todo pecado, ainda haveria de vir na sua vida, no seu corpo. E quando ele é obrigado a carregar a cruz, ele põe os ombros debaixo da cruz. Ele ainda não está sabendo, mas ele começa a carregar a cruz. Que é o que acontece comigo e com você quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, que alguém tem que nos discipular e nos ensinar, mas ele está então carregando a cruz, e ele vai carregando a cruz, e conforme ele vai carregando a cruz, aquele sangue de Jesus Cristo, que já havia sido chicoteado, que havia sido maltratado, que estava já com a sua pele em partes dilacerada, agora começa a pegar em Simão. E eu imagino Simão Cirineu olhando, e ele caminha, e a cruz está pesada, mas ele está caminhando, e ele olha, e ele vê aquelas marcas de sangue, e agora? Mas ele caminha porque ele está obrigado, ele foi obrigado a carregar a cruz, e porque ele sabe que a necessidade é de cumprir a sua obrigação, ele não desiste. E ele vai até o Calvário, e quando ele chega até o Calvário, ele deixa ali aquela cruz, e eu fico imaginando que ele começa a ver a cena, porque a morte de Jesus não foi uma peça teatral. A morte de Jesus não foi um espetáculo para que as pessoas pudessem assistir. A morte de Jesus estava na agenda de Deus. Aleluia. Foi por tua causa, foi por minha causa, foi por causa da humanidade, que na agenda de Deus Jesus haveria de passar pela cruz. Jesus foi obrigado a levar a cruz. Ele poderia não levar, mas ele se obriga, e ele toma aquela cruz. Aleluia, aleluia, aleluia. E quando Jesus então é colocado na cruz, eu acredito que Simão Cirineu está ali e escuta as batidas do martelo. Aleluia, aleluia. Eram as mãos do meu Jesus sendo traspassadas.
Era a mão de meu Jesus que estava ali sendo pregado. Eram os pés de meu Jesus que estava ali sendo pregado. Aleluia. Mas a Bíblia diz, Isaías é quem escreve, ele foi levado ao matadouro e ele não abriu a sua boca. Oh, aleluia, 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 aleluia. Tem coisas que você não pode recuar. João escreve que Jesus, porque amou os seus discípulos, foi até o fim. Ele não abriu mão da cruz. E sabe o que é que acontece, meus amados? Acontece que Simão Cirineu está participando desse processo e ele então está agora comprometido. Aleluia. Aleluia, aleluia. Quando você reconhece o sacrifício da cruz, não há possibilidade de você não se comprometer, porque ninguém poderia passar por um sacrifício como esse e você ficar só assistindo como uma peça teatral. Não, senhores, porque Jesus Cristo estava ali como um homem inocente. Ele não devia nada. Foram os meus pecados, os seus pecados que o levaram ali. Aleluia, aleluia. E aí você perguntaria o que é a cruz? A cruz é a marca da vitória para todo aquele que aceita o compromisso genuíno de dizer: Jesus, eu te aceito. Jesus, eu quero ter um compromisso. Jesus, não me deixe sem ter comunhão. Jesus, não me deixe sem conhecê-lo melhor. Não me deixe sem ter comunhão com o Senhor, porque é isso que eu preciso. Aleluia. A cruz mudou a vida de Cirineu. A cruz mudou a vida da esposa de Cirineu. A cruz mudou a vida de Alexandre e de Rufo, filhos de Cirineu. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 16, e Paulo olha para a esposa de Cirineu como se for a sua mãe. A vida de Simão Cirineu agora passou a ser comprometida com o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo entrou na casa de Simão Cirineu e toda a sua vida foi transformada. Ele volta para a sua terra. Aleluia. E a marca da cruz vai com ele. Aleluia. Aleluia. A marca da cruz está na vida de Simão Cirineu. Eu acredito que ele olha para os seus ombros e ele começa a contar para as pessoas: olha, aqui ó, eu carreguei a cruz de Jesus. Aqui na minha roupa, aleluia, estão as marcas de Jesus. Aleluia. Ah, meus amados irmãos, o tempo já me manda parar, mas como eu gostaria, quem sabe, se Deus me der a oportunidade, na próxima eu falo sobre as marcas de Jesus. Aleluia, aleluia. Sabe por quê, meus amados? Porque Jesus também tem marcas. Jesus também tem marcas. Agora lá nos céus, se os nossos olhos conseguissem alcançar, nós veríamos o Senhor estendendo a sua mão para a Vila Angélica. Aleluia. Para a vida de cada um de nós, e nós poderíamos ver, e nós poderíamos perguntar como os nossos irmãos judeus: que feridas são essas em tuas mãos? Mas essa pergunta não somos nós, porque recebemos o sacrifício de Jesus. É por isso, meus amados, que eu amo a mensagem da cruz. É por isso que eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. E se eu pudesse expressar o meu desejo das minhas últimas palavras, eu gostaria de estar aqui, ou no púlpito que Deus me mandar, falando da mensagem da cruz. Aleluia, porque ela mudou a minha vida.
Ela mudou a minha vida e eu espero que a tua vida seja transformada. Que você não aceite ser um crente mesquinho, que você não aceite ser um crente medíocre, que você não aceite ser um crente meia boca, mas que você negue a si mesmo, que você tome a sua cruz e diga: Jesus, mora em mim, Jesus, viva em mim, Jesus, toma conta de mim, porque eu preciso. Aleluia, aleluia. Não dá para viver sem Jesus. Não é possível. Não é possível entrar no chuveiro e não tomar banho. Não é possível. Às vezes a gente pode até querer fazer isso, né? Entra no chuveiro, fecha a porta, entra no banheiro, fecha a porta, abre o chuveiro. Alguém vai pensar que a gente tomou banho por causa do barulho do chuveiro. Mas aí, tomasse banho? Não. Que é como a gente é, não é? Vem para a casa de Deus e você consegue entrar e sair sem rasgar o seu peito e dar glória para Deus. Porque você vem na igreja para adorar a Deus, sim ou não? Lá na tua casa você pode assistir um filme, você pode ver o WhatsApp, você pode fazer o que você quiser, você pode estar plantando bananeira, você pode fazer o que você quiser. Mas quando você entra na casa de Deus, não. O salmista inclusive nos diz como é que nós devemos entrar na casa do Senhor. O Salmo de número 100 diz: celebrai ao Senhor. Não é possível você celebrar ao Senhor. Não, você celebra o Senhor com júbilo, com alegria. Você abre a sua boca, porque o Senhor te deu uma voz. Aleluia. Veja o que aqui diz o Salmo de número 100: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Aleluia, fique de pé. Aleluia, aleluia. Aleluia, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele, ande com alegria, marche com alegria, porque é isso que a palavra diz: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade. Será que você consegue colocar a mão aí no ombro de alguém com todo respeito? E se não for o caso, não coloque, mas faça isso. E vamos fazer agora uma oração de comunhão, de restauração, de quebra de jugo. A unção despedaça o jugo, e eu sinto uma unção fresca e poderosa aqui nesta noite, para despedaçar todo jugo, para colocar por terra todo jugo, para colocar por terra tudo aquilo que atrapalha a tua mente de entender, para tudo aquilo que atrapalha a tua mente de compreender que você já foi salvo. E se você já foi salvo, aceite o senhorio do Senhor na tua vida, aceite o senhorio do Senhor para te orientar. Aleluia, 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 aleluia. Você pode dizer uma palavra de adoração ao Senhor, você pode dizer uma palavra de gratidão ao Senhor, você pode reconhecê-lo agora, você pode permitir que o Senhor encha o seu coração nesse instante. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, a casa é tua, esta casa é do Senhor. Aleluia. Tenha liberdade, meu Deus, tenha liberdade, meu Senhor. Toca em cada vida nesta noite, toca em cada coração nesta noite. Encha, Senhor Deus, nesta noite. Dá renovo espiritual, dá desejo, Senhor Deus, de falar em línguas. Senhor Deus, que haja um grande mover da tua parte nesta hora, que haja, Senhor Deus, um desejo ardente de entregar a vida ao Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, meu Deus, de ministrar a tua palavra. Oh, derrama,
Oh, de Kiramai, Seremanai, Xerecandaramai. Oh, de Candará, Seremanai. De Candaramai, Secandaramai, Candará. Oh, Espírito Santo de Deus, queima agora toda a impureza, queima agora toda a carnalidade, toda a impiedade. Senhor Deus, derrama, Senhor Deus, o teu poder nesta hora, nas vidas, Senhor Deus, para que nós possamos compreender, Senhor Deus, o compromisso que temos contigo. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Glória a Deus, glória a Deus. Ainda